Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Canacel, o nosso canal aqui no YouTube, onde tratamos de temas sobre o mundo fantástico da resolução extrajudicial de litígios, negociação, mediação, arbitragem, dispute board, as práticas colaborativas. Como sabem, têm vez e têm voz aqui no nosso canal. E aqui tratamos delas com a minúcia que se deseja, quer com pautas trazidas por nós, como por sumários, por temas sugeridos por vocês, os nossos internautas, com os quais convosco contamos para o crescimento desse canal. E o que é preciso fazer para o efeito? O simples, o básico. Partilhar para que outras pessoas possam ter acesso e conhecer a existência do canal, ter acesso a essa informação que aqui nós trazemos com muito gosto, colocar os likes para que possamos saber de vocês se estão a gostar ou se não estão das aulas que nós aqui trazemos, mas também para que na perspectiva do YouTube possa ser considerado o canal como relevante e por isto sugerido a outras pessoas e comentarem para que possamos, a partir dos vossos comentários, receber a sugestão de novos temas, de novas temáticas, de novas questões para serem respondidas aqui no nosso canal. Na medida em que a nossa intenção é sempre ir ao âmago das vossas necessidades em termos de conhecimento técnico e partilharmos aquilo que nós temos hoje em termos de conhecimento também. Por um lado, mas por outro lado, porque isto é, como diz o grande mestre, é que nem porta de bar de filme de faroeste, ela é aberta para entregar, mas também se fecha, no sentido inverso, para receber aquilo que vocês têm para informar, para partilhar, porque aqui há de facto, e pelo menos é o que se espera, bastante reciprocidade, bastante sinalagma nessa relação. Ou seja, nós damos, mas também recebemos e mais crescemos quando partilhamos o conhecimento. E é essa a nossa intenção, de facto, e é isso que nos move aqui no Camacel. Como é do conhecimento de todos, e se não for do conhecimento de todos, significa que alguma coisa aqui está mal, significa que alguns de vocês não têm acompanhado as videoaulas. Acompanhem, por favor, porque fará bem a todos nós. Crescerá a comunidade arbitral angolana, crescerá, ou aumentarão os vossos conhecimentos sobre essa forma fantástica, essas formas fantásticas de resolução de litígios. Eu me referia fundamentalmente, ou particularmente, à arbitragem e na senda dos vídeos que aqui divulgamos também. Um primeiro em que falamos do Congresso de Arbitragem que se realizou recentemente e no qual nos apresentamos, ou discutimos num painel essa temática que nós aqui estamos agora a trazer, mas que já o fizemos com um dos vídeos quando tratamos, na primeira parte, sobre, de forma geral, sobre a interação entre os tribunais, judiciais e os tribunais arbitrais antes e depois da prolação da sentença. Eu diria até mais, antes, durante e depois da prolação da sentença, porque de facto há esta relação, há essa interação também durante o procedimento arbitral. E, naquela oportunidade, depois de dissecarmos e apresentarmos eh, aquelas que foram as teses, grosso modo, que nós veiculamos no dia D, foi o dia D? O dia da conferência, da mesa redonda, eh, deixamos para vídeos subsequentes uma série de abordagens relativamente a estes pontos em que entendemos haver essa interação entre o Tribunal Judicial e o Tribunal Arbitral, ou o inverso, entre o Tribunal Arbitral e o Tribunal Judicial. E trazemos aqui hoje, então, a primeira série destes vídeos sobre estas etapas, sobre esses momentos que nós identificamos como sendo momentos importantes, momentos cruciais dessa relação, essa interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais. Para mais, sugiro que voltem aos vídeos que já passamos e que eu aqui já fiz referência, para poderem fazer o devido enquadramento sobre essas aulas que vamos ter agora, que na verdade serão temas de continuidade ou vídeos de continuidade daquele primeiro momento. Vamos lá então, agora tentar partilhar a tela para, para vermos o que é que nós temos aqui no slide. Lembrando que é um slide que nós já temos estado a ver, não tem novidade nenhuma.
mas vamos aqui partilhar a tela. Prometo que hoje não teremos muitos problemas, porque já estamos craques. Vai lá. Pronto, já cá está. Muito bem. Pronto, nós falávamos nos slides passados exatamente desse tema. É esse o tema central que nós discutimos na conferência, no Congresso, e nos convida exatamente a essa reflexão sobre os tribunais e os judiciais e os tribunais arbitrais. E quanto a essa interação, nós entendemos que ela se coloca aqui também no âmbito da. Opa, um vídeo, ok? No âmbito da intervenção daquela que nós chamamos, ou doutrinariamente é chamada, conhecida, como entidade de nomeação ou entidade nomeadora, também pode assim ser chamada. O que é a entidade de nomeação? O que é a entidade ou a entidade nomeadora? O que é que é essa figura, afinal de contas, na arbitragem? Para que é que serve e por que é que existe essa entidade? Bem, de forma muito resumida, a entidade de nomeação ou entidade nomeadora é aquela para a qual as partes delegam ou as partes escolhem em determinado momento da relação material ou então depois de existente o conflito. Dito de outro modo, podem fazê-lo no momento da constituição dessa relação no contrato, por via de uma cláusula arbitral, ou então podem fazê-lo a posterior, já na convenção de arbitragem, no caso aqui o compromisso arbitral, em que as partes convencionam o modo de nomeação dos árbitros, ou seja, a constituição do tribunal arbitral, se quisermos, né? A nomeação dos árbitros integra-se dentro do procedimento para a constituição do tribunal arbitral. E, na mais das vezes, olhando para a lei modelo da UNCITRAL, que inspira a nossa lei da arbitragem voluntária e as outras leis de arbitragens existentes, privilegiam sempre o princípio da autonomia da vontade, privilegiam sempre a participação direta das partes. É a razão pela qual se também tem estado a defender, e estes princípios, de facto, sedimentam esta posição em como as sentenças arbitrais ou o tribunal arbitral é de facto um tribunal das partes. Lá está a sua natureza privada e esta participação ativa em quase todos os momentos que as partes têm na arbitragem. Eles não só participam na estruturação do procedimento, quer a montante, quer a jusante da existência do conflito, a montante antes dele existir na cláusula arbitral e a jusante já num compromisso arbitral, sem prejuízo de outras situações que se colocam ainda ao longo do procedimento arbitral, mormente aqui na ata de admissão, em que as partes também, a partir para que seja produzida a ordem processual número 1 pelo Tribunal Arbitral, discutem e convencionam uma série de outros elementos que vão determinar, que vão basear ou estruturar, melhor dizendo, aquilo que será o procedimento arbitral. Então, a nomeação dos árbitros insere-se neste macro momento, se assim quisermos, que é a constituição do Tribunal Arbitral. Dizia eu também que normalmente é dada às partes esta prerrogativa, reconhecida às partes, essa prerrogativa pode ser diferente, prerrogativa ou direito, pode ser diferente, mas aquilo que as boas práticas têm apresentado é que são as próprias partes que têm o direito de nomear os árbitros que vão compor o tribunal arbitral. Via de regra, a cada parte é atribuída o direito, é reconhecido o direito de nomear um dos árbitros. Isto, é importante que se diga, nos casos em que a arbitragem é feita por um painel de árbitros, que o tribunal arbitral é composto por um painel de árbitros. Isso vamos ver vários vídeos aqui no canal, mas vou tentar ser sucinto para o vídeo também não ficar muito longo. Qualquer coisa, vocês veem os vídeos que já estão no canal e que tocam nesses assuntos e outros especificamente só sobre esses assuntos.
Então, o tribunal arbitral pode ser composto por um árbitro único ou por um painel de árbitros, normalmente ímpares, como estabelece a lei de arbitragem voluntária. Então, nos casos em que esse tribunal é composto por vários árbitros, caberão às partes a nomeação equitativa do número de árbitros. Se forem sete árbitros, pronto, cada uma há de nomear o número de árbitros julgados equitativos para que se possa compor o tribunal arbitral. Mas, lá está, sucede que na nomeação ou para a nomeação dos árbitros se toma uma de duas formas e podem existir outras tantas, depende sempre, lá está a autonomia da vontade, da criatividade que as partes tiverem e aquilo que elas acertarem em termos de acordo. Cada uma das partes nomeará um árbitro e ou os árbitros nomeados pelas partes nomearão o terceiro árbitro, que é uma das formas, ou então poderá também acontecer, e não é estranho que assim aconteça, que o terceiro árbitro seja nomeado por uma outra entidade, por uma outra pessoa, por uma outra instituição, até pode ser, que não, ou distinta das partes. Esta entidade ou esta instituição é a que se chama entidade de nomeação ou entidade nomeadora, ou seja, aquela a quem é entregue o encargo, porque não deixa de ser um serviço, e não é um serviço qualquer, um serviço bastante importante, de nomeação, de escrutínio, de avaliação da qualidade da técnica da pessoa que deverá assumir essa responsabilidade de ser o terceiro árbitro. E por que que não é uma nomeação qualquer? Se calhar no outro vídeo entraremos em pormenor, porque não é esse o escopo destas aulas. Não é uma nomeação qualquer, e aqui deixando só essa nota, porque normalmente esse terceiro árbitro nomeado por uma entidade de nomeação é o árbitro presidente. As partes podem, querendo, inclusive, dizer que o terceiro árbitro será nomeado por elas mesmas, pelas partes, mas por acordo. E existem uma série de técnicas para poder-se chegar a esse acordo, dentre elas um sorteio, não é? Para se poder chegar a esse acordo da identidade do terceiro árbitro. Mas isto é pano para outra manga e se calhar numa outra altura voltamos a tratar disto com mais cuidado. No entanto, a entidade de nomeação, ou a entidade nomeadora, dizíamos, é então esse terceiro que vai fazer a nomeação, a quem vai ser incumbida o encargo, a tarefa de nomear o terceiro árbitro. Essa entidade de nomeação, como vimos, pode ser uma instituição, pode ser uma pessoa singular, na medida em que se podem as partes determinar, por exemplo, que a nomeação será feita eh, vá, pelas Nações Unidas. Estou aqui a colocar uma hipótese. Então, será nos termos dos estatutos dessa instituição, se aferirá qual é o órgão competente para, em nome da instituição, se pronunciar e, se for um órgão colegial, mediante deliberação, ao de dizer quem é a pessoa. Ou, se for uma pessoa singular, esta pessoa será notificada para o efeito e vai decidir, apontando exatamente para a identidade do árbitro, escrutinando e respeitando o procedimento todo de nomeação deste terceiro. Pronto, então, esta entidade de nomeação procederá nesses termos. Mas, e como temos aqui, o que nós queremos saber é essa interação. A que medida e por que razão nos falamos da entidade de nomeação ou entidade nomeadora como uma das situações ou momentos de interação entre o Tribunal Judicial e o Tribunal Arbitral? Porque a nossa lei prevê, e não é a única que assim o faz, é importante também aqui notarmos isso, não é a única que assim o faz, considera como entidade de nomeação ou entidade nomeadora, para os casos em que as partes não tenham designado uma outra entidade, isto também é importante, a entidade de nomeação ou entidade nomeadora por excelência não é aquela designada pela lei. A lei, mais uma vez aqui, respeita a autonomia da vontade, a participação das partes na estruturação, composição do tribunal arbitral e deixa ao critério das partes essa decisão.
Porém, poderá-se dar pelo menos uma de duas situações. Uma situação em que as partes não tenham escolhido, outra em que as partes não tenham chegado a acordo, né? Ou ainda uma situação em que uma das partes tenha escolhido o seu árbitro e a outra não tenha escolhido o árbitro que lhe cabe. Porquê? Porque quer atrasar a arbitragem, porque não quer que o tribunal arbitral se constitua e, consequentemente, que a arbitragem não se inicia ou não prossiga. Então, nestes casos, caberá a essa entidade de nomeação ou entidade nomeadora exercer, então, esse encargo, apoiando o tribunal arbitral para que se constitua efetivamente, que funcione regularmente esse mesmo tribunal. Dizia eu que, nos termos da nossa lei, da lei da arbitragem voluntária e de outras leis avulsas também, se colocam estas questões, ou se coloca essa questão, e em algumas vêm nelas decididas, e em outras remetem para a lei da arbitragem voluntária. No artigo 13, o artigo 13 o artigo 13 da nossa lei da arbitragem voluntária diz-nos, no seu número 6, e tem como epígrafe processo de constituição do tribunal, o número 6 diz o seguinte: no caso de designação caber a um terceiro e ainda não ter sido efetuada ainda não ter sido efetuada, no caso a nomeação, a parte notifica o terceiro para o fazer e comunica a designação feita a ambas as partes. Este terceiro, volto a dizer aqui, nos termos do número 6 do artigo 3º, do 13º, a lei fala exatamente de um terceiro, sem designar quem seja, porquanto esse terceiro será designado pelas partes, ou seja, tem a autonomia de definir quem será esse terceiro, quem será essa entidade de nomeação. Mas é exatamente no artigo a seguir, no artigo 14, onde vem consumada a posição do nosso legislador quando dispõe com o artigo 14, com o epígrafe nomeação de árbitros, o seguinte: número um, sempre que não se verifica a designação de árbitro ou árbitros pelas partes ou pelos árbitros ou por terceiros, nos termos previstos nos artigos anteriores, a sua nomeação cabe ao presidente do Tribunal Provincial, entenda-se, Tribunal de Comarca, do lugar fixado para a arbitragem ou, na falta desta fixação, o do domicílio do requerente ou do Tribunal Provincial ou o do Tribunal Provincial de Luanda, entenda-se, Tribunal da Comarca, no caso do domicílio do requerente ser no estrangeiro. Ou seja, está aqui e não vamos falar muito sobre esse artigo, porque poderá ser objeto de uma apreciação num outro momento, se calhar numa aula específica só para nós tratarmos da nomeação de árbitros ou da realização do trabalho pela entidade de nomeação ou pela entidade nomeadora, poderemos, eventualmente, nessa altura, falarmos a respeito desse tema de forma mais exaustiva, escalpelizando, de facto, aqui o artigo 13, número 6, e o artigo 14 também, em toda a sua extensão. Mas o que fica aqui bastante claro é que, relativamente à nomeação, a lei, como suprimento, coloca, de facto, atribui essa competência ao juiz presidente do Tribunal da comarca sede da arbitragem. Para quê? Para os casos em que as partes não tenham nomeado árbitros, eh, ou em que uma das partes não tenha nomeado árbitro, ou ainda em que a entidade de nomeação designada pelas partes não tenha o feito, e aqui deverá se justificar de facto e se provar que está diante desta situação. Aliás, em todas elas terá que se provar que a parte devida não designou, que as partes não chegaram a acordo relativamente à designação do árbitro, ou que a entidade de nomeação ou entidade nomeadora escolhida pelas partes nos termos do acordo não tenha
assumido o encargo ou se tenha furtado ou por alguma razão justificada não tenha feito a nomeação, para que então se vá para o juiz-presidente do Tribunal da Comarca, caso a comarca competente, a comarca sede da arbitragem, para poder fazer essa nomeação. Obviamente que em termos de procedimento ela segue o que mais vem disposto nos números, nos números seguintes do artigo 14º, que vai até o número 4, mas também o artigo 49, número 3, dispõe que essa atividade não é gratuita, ou seja, há aqui de facto a interação entre os tribunais, sim, presta-se essa colaboração por via do juiz presidente da comarca, sim, mas no entanto não de forma gratuita. É necessário alugar o pagamento de encargos para a realização desta atividade por via pelo juiz-presidente do Tribunal da Comarca. E a lei estabelece exatamente no artigo 49, número 3, que o encargo melhor, as despesas ou são devidos a título de imposto de justiça o valor mínimo estabelecido no Código das Custas Judiciais eh, para qualquer ato praticado nos tribunais provinciais. Ou seja, o valor a pagar por esse trabalho que se vai realizar é o valor atribuído nos termos da lei das custas judiciais para o imposto de justiça mais baixo pelos atos praticados no Tribunal de Comarca. Então, está aqui provado que, de facto, há essa interação, está aqui provado que há esta intervenção no caso da assistência, não é? Nós falamos que ela teria várias roupagens, de controlo, de respeito à autonomia, eh, mas também de assistência, não é? E aqui recuando um bocadinho, podemos encontrar, exatamente falávamos da autonomia, falávamos do controlo jurisdicional, ou judicial, melhor dito, falávamos da eficácia e da execução, e também da cooperação ou da assistência, que de facto nos encontramos nos tribunais judiciais, com relação aos tribunais arbitrais. Ora bem, se é verdade que nós temos este momento, não é menos verdade que, no ponto de vista prático, a realização desta tarefa também encerra determinados desafios. E aquilo que temos visto na prática, de facto, tem sido a dificuldade em saber de qual é o tribunal competente para o efeito. Embora a lei diga de forma clara qual é o tribunal competente, tem havido, na verdade, na prática, dificuldades em definir, em saber qual é o tribunal competente. E muitas vezes, ou não poucas vezes, há lugar à nomeação indevida dos árbitros por entidades de nomeação que não têm competência para o fazer. Aliás, a competência está determinada com base nos critérios da territorialidade estabelecidos aqui na lei, quando nos fala de Tribunal da Comarca, sede da arbitragem. É verdade que esta situação passou a ser um bocadinho mais difícil de aferir a partir do momento em que tivemos a alteração da orgânica dos tribunais. Não que isso seja mau, foi muito bom. Aliás, necessário, inclusive, essa nova roupagem que nos vem a trazer um novo figurino dos tribunais, aproximando-os mais dos cidadãos, e, com isso, promovendo a justiça e a tutela jurisdicional efetiva. Muito bem, estiveram os órgãos públicos, a administração pública, neste quesito. Muito bem. Mas há consequências que muitas vezes daí advenha, e no caso, essa consequência decorre, de facto, do desconhecimento, ou de alguma imperícia, de alguma desatenção, se quisermos, por parte dos atores. As partes, os advogados, muitas vezes também o próprio tribunal, ao não saber definir, de facto, se ele é competente ou não é competente para tratar de determinada matéria. Mas ainda nos casos em que, agora, com as comarcas, nós passamos a ter numa mesma circunscrição provincial, vários tribunais de comarca. No caso de Luanda, Luanda tem 4 tribunais de comarca, se não me traiçou a memória: Cacoaco,
Viana, Belas e Luanda. Dependendo do lugar da sede da arbitragem, será competente para o efeito um ou outro juiz presidente destas comarcas. E se não tivermos atenção, claro, poderemos apresentar esse requerimento numa comarca que não é a comarca competente, e se o secretário-geral ou o presidente dessa comarca não fizer a devida atenção, também poderá despachar sobre um processo que não tem competência. Aliás, como na prática normalmente era o juiz-presidente do Tribunal Provincial de Luanda quem o fazia, por inexperiência ou até por vício na parte dos advogados ou dos requerentes de tanto fazerem ou requererem junto daquela instituição, a tendência, poderá haver essa tendência de requererem junto do Tribunal da Comarca de Luanda, ou seja, do juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, quando no fundo o que estabelece a lei é que essa competência por força da aplicação da lei orgânica dos tribunais de jurisdição comum, passou a ser uma competência difusa, na medida em que tem vários, numa mesma circunscrição administrativa, passaram a ser vários os órgãos competentes para fazer essa nomeação, ou seja, no caso, os juízes presidentes das diferentes comarcas que integram a circunscrição judicial, ou provincial ou administrativa, e aqui, porque a administrativa continua sendo a província de Luanda e não muda, mas a judicial acaba por dividir essa província em quatro, e então tem de se fazer de facto essa atenção relativamente à competência. Por outra, também se colocam preocupações ou dificuldades de ordem prática, nós estamos aqui a analisar dificuldades de ordem prática, quanto à integração e à interpretação da lei. Como dissemos, e voltamos aqui a referir, na interpretação da lei da arbitragem voluntária, é necessário que nós olhemos não só para a lei, para a LAV, mas para outros diplomas legais que se aplicam supletivamente, que se aplicam também a matéria da arbitragem, e que, por tratar especificamente de uma determinada uma determinada matéria, no caso a arbitragem administrativa ou a arbitragem tributária ou o que for, exigem de nós, de facto, uma atenção diferente, no sentido de perceber se não há ou alguma regulação específica nestas matérias relativamente a este ponto. Então, tem de fazer essa atenção, por um lado. Por outro lado, a questão que se prende com a interpretação e a integração da lei, na medida em que, como também aqui já foi dito e é de vosso conhecimento, a nossa lei de arbitragem voluntária data de 2003. Ela não é tão nova, pois embora não esteja absolutamente desalinhada com aquilo que são as novas e boas práticas, e que carece, por isso, de reforma, mas a nossa lei não é tão nova, e é verdade que foram acontecendo determinadas alterações que exigem uma interpretação distinta de determinadas normas que temos ainda na lei de arbitragem voluntária. E uma delas é exatamente esta, que tem que ver com a competência dos tribunais para determinados atos, para a prática de determinados atos. Onde se lê tribunal provincial, tem de se ler tribunal de comarca. Porquê? Porque os tribunais provinciais, em princípio, deixaram de existir. Aqui, aspas, deixaram de existir. Na medida em que, e aqui é importante que se faça essa nota, porque senão os colegas que ainda estão nas províncias em que os tribunais de comarca ainda funcionam como tribunal de comarcas, poderão dizer, os tribunais provinciais ainda funcionam como tribunais provinciais, por não terem ainda as comarcas, me poderão chamar de mentiroso. Confesso que assim, de repente, não me lembro das províncias que ainda estejam nessa condição, mas pronto, poderá haver, só por via das dúvidas, e se não havendo, então, por uma questão ou hipótese meramente académica, fica aqui esse esclarecimento de qualquer modo, que nós temos de fazer a interpretação corretiva desta norma, na medida em que nós não temos os tribunais de comarca. Ou seja, vamos ter que aplicar aqui os elementos da interpretação da norma jurídica previstos no Código Civil, artigos 9, salvo seja, e seguintes, para olharmos aqui pelo elemento teleológico,
né? Qual é a finalidade que se pretende efetivamente, para sabermos se podemos aplicar esta lei tal como está, na nova realidade que nós temos, para o elemento gramatical, para podermos, de facto, ler desta disposição o que lá está, mas interpretar de modo distinto. Dito de outro modo e sem mais delongas, onde está, onde temos escrito Tribunal Provincial, a leitura tem de ser diferente, tem de se entender Tribunal de Comarca. E sendo Tribunal de Comarca, teremos então aquela questão da competência que concorrerão vários órgãos para a realização desta mesma atividade, desse mesmo encargo. Sendo certo que deverá ser contextualizada a aplicação desta lei para aquelas regiões ou para aquelas províncias que, no âmbito do gradualismo da aplicação destas alterações do ponto de vista material, ainda não tenham os tribunais de comarca para que sejam, então, os tribunais provinciais, ou seja, seja lido e aplicado conforme o que está expresso na lei da arbitragem voluntária, e concretizando como tribunais provinciais, na verdade, e não como tribunais de comarca, na medida em que, para essa circunscrição, ainda não teremos os tribunais de comarca institucionalizados. Outra questão, ou outra situação, do ponto de vista prático, que também se coloca no trabalho, na atividade da entidade nomeadora ou entidade de nomeação, nos termos em que aqui nos estão apresentados, ou seja, pelo juiz presidente do Tribunal da Comarca ou do Tribunal Provincial, se quisermos, tem a ver com o conhecimento dos árbitros. Quando digo conhecimento dos árbitros, não o expertismo que têm os árbitros, mas o conhecimento por esta entidade das pessoas ou dos profissionais que trabalham na arbitragem, habilitados para exercer esse encargo de árbitros. Ora, se não haver um conhecimento, um estreitamento dessas relações entre os tribunais, a comunidade arbitral local, fica difícil, convenhamos, para o juiz-presidente da comarca proceder à nomeação de um árbitro, porque a partir dele não saberá quem são as pessoas que trabalham na arbitragem. E como dissemos, não é tarefa qualquer, é uma tarefa muito importante, no mais das vezes, porque, via de regra, as partes recorrem à entidade de nomeação para nomear o árbitro-presidente. É verdade que poderão ser os dois árbitros a nomearem o presidente, mas também pode acontecer, de facto, e é o que estabelece a lei, a possibilidade da entidade de nomeação ou entidade nomeadora nomear o último árbitro ou o terceiro árbitro, e normalmente é a esta pessoa que cabe exercer a função de árbitro presidente. Como também, e não seria mau, aliás, a lei prevê essa possibilidade de o árbitro, a entidade de nomeação ser chamada para nomear o árbitro de uma das partes, para que esses dois árbitros, uma vez nomeados, nomeiem o árbitro presidente, se assim for estabelecido na convenção. Aliás, já me esquecia, a entidade de nomeação nos tribunais, nas arbitragens institucionalizadas, via de regra, é o secretário-geral do centro ou o coordenador administrativo, no caso aqui do nosso centro público, que é o CREL. A entidade de nomeação ou entidade nomeadora é o coordenador administrativo do centro. Então, é aqui esse parêntese para dizer que sim, poderá ser uma outra entidade, e normalmente essa entidade de nomeação nas arbitragens institucionalizadas é o secretário-geral do centro, por uma série de razões que nós também, querendo, num outro momento, poderemos sobre isso abordar. Outra preocupação de ordem prática que se coloca nas arbitragens, relativamente à intervenção da entidade de nomeação ou entidade nomeadora clássica, se quisermos, ou estabelecida na lei, que é o presidente, juiz-presidente do tribunal, é o facto de que o tribunal precisa, o juiz-presidente precisa ter, de facto, para o exercício cabal desta função fundamental, dessa função muito importante, precisa ter conhecimentos técnicos sobre a arbitragem. Por quê? Porque não é uma nomeação qualquer que ele vai fazer. É uma nomeação muito, mas muito importante. Acaba sendo das nomeações aquela que vai definir
o sucesso, que pode definir o sucesso ou insucesso da arbitragem, maior ou menor problema na realização dessa arbitragem. Porquê? Porque o árbitro nomeado, nos casos em que é o último árbitro, ou o terceiro árbitro, para as arbitragens com painel de até três árbitros, essa pessoa é o árbitro-presidente. E ao ar do presidente são entregues, são reconhecidos é reconhecida a responsabilidade de assumir uma série de encargos, dentre eles a, a elaboração da sentença arbitral. Ou seja, minto, é ao ato do presidente que que caberá a responsabilidade da condução dos trabalhos a nível do Tribunal Arbitral e, em última instância, é ele a quem caberá a apresentar, a estruturar a sentença arbitral. Claro que será discutida entre os dois árbitros, mas o árbitro-presidente tem aí uma função bastante especial. Ele não é na verdade, um super árbitro, mas na verdade é aquele que tem uma responsabilidade acrescida na condução do processo, mas que depois discute com os demais árbitros aquela que será a decisão a tomar, mas com responsabilidades acrescidas, as responsabilidades acrescidas por parte deste árbitro. Desde logo porque se vai conduzir o processo, é necessário que ele conheça de como funciona a arbitragem. E quem o nomeia, a entidade de nomeação, deve de facto escrutinar nesse sentido também, por um lado. Mas não é essa a questão que nós queremos trazer. Quanto ao conhecimento sobre a arbitragem, o que nós queremos trazer é exatamente aqui o conhecimento tido pelo próprio juiz-presidente, ou seja, pela própria entidade de nomeação, ou entidade nomeadora, na medida em que a nomeação de árbitros exige o cumprimento de uma série de ritos que, se não feitos em conformidade, pode dar lugar a fundamentos para a anulação da sentença arbitral com base na irregularidade da constituição do Tribunal Arbitral. Dando um exemplo, a lei estabelece a obrigação de audição prévia da parte contrária, da parte contrária, da parte requerida, ou da parte que não tenha nomeado o seu árbitro. Não é? Há obrigação dessa nomeação prévia. Não tendo havido essa nomeação prévia para o caso da nomeação do árbitro de parte, eh, haverá lugar aqui a uma irregularidade no procedimento de nomeação e poderá perfeitamente ser levantada para justificar um lapso, um erro, uma irregularidade, se quisermos, neste procedimento. E só terá lugar se, de facto, por parte do árbitro do tribunal competente, do presidente do tribunal de comarca, aqui atenção também, não é um ato que vai ser praticado pelo tribunal, é pelo presidente do tribunal. Aliás, voltemos aqui à lei para consolidarmos isto. No artigo 14, sim, o artigo 14 diz que, exatamente, a sua nomeação cabe ao presidente do Tribunal Provincial. No caso aqui, Tribunal do Comarca, é um ato do presidente do tribunal. E, aliás, aqui é uma questão que se pode discutir. Se trata de um ato judicial ou de um ato administrativo? Ou seria as duas coisas, um ato administrativo judicial? Seria judicial só por ter sido praticado pelo juiz, pela qualidade da pessoa, ou meramente administrativo, porque não tem que ver primeiro com um processo que esteja a tramitar na alçada do tribunal judicial, porque é do juiz, e, e não pode ser judicial também, na medida em que se trata de um ato que venha a complementar, ou seja, praticado para assistir ou colaborar para a constituição de um tribunal arbitral e não de um tribunal judicial. Seria a nomeação feita por juiz um ato judicial? Eu entendo
Eu entendo que não. Eu entendo que não, até porque essa nomeação não é recorrida, ou seja, não há lugar a recurso, a própria lei inibe ou não permite que se recorra da nomeação da nomeação de árbitro. Não vejo aqui agora à disposição, mas pronto, poderemos num outro momento falar sobre esse tema, mas eu entendo que não, estou muito mais próximo de uma posição de negação ou negativa relativamente à questão de saber se a nomeação de árbitro é um ato judicial ou não. Acho que é um ato do juiz, mas não é um ato judicial. Embora haja também a obrigação do pagamento da taxa de justiça, mas ainda assim eu sou da opinião de que não se trata de um ato judicial. Tem de haver, de alguma forma tem de haver alguma bitola, tem de haver alguma métrica para o pagamento dos encargos devidos a esse trabalho que se vai pedir ao tribunal. E como não é um trabalho do Paulo ou do Pedro, que é o juiz-presidente, é da entidade que é o juiz-presidente do tribunal, faz todo sentido que, para não deixar à mercê de cada um e não transformar isto num negócio particular do juiz-presidente, que de facto essa medida esteja estabelecida na lei e muito bem estabelecida, com um mínimo de taxa de justiça cobrada para qualquer ato naquele tribunal, como métrica, exatamente porque a ideia é que sirva de apoio e que permite, que viabilize a realização da arbitragem. Por essa razão, e mais, sendo uma entidade pública, a ideia exatamente é ter o Tribunal Judicial, no caso o juiz, que é o funcionário público, ao serviço da arbitragem, apoiando a arbitragem. Entendo que, de facto, está muito bem, ou foi muito bem pensado, pese embora, diga-se também a bom da verdade. Não é uma tarefa fácil e talvez se pudesse aqui, muito bem fundamentada, justificar-se de facto o pagamento do encargo em termos de impostos um bocadinho maiores, um bocadinho mais elevados, considerando também aqui a importância ou a dimensão da arbitragem em que devemos a tratar. Então, mas isso são conjecturas, situações que se podem colocar aqui para um outro momento. Estamos na reforma da lei da arbitragem voluntária, se calhar podemos olhar para essa questão e analisá-la da melhor maneira e a ver se mantém a posição que temos hoje, no caso, tendo como entidade de nomeação ou entidade nomeadora o juiz-presidente do Tribunal do Comarca, podia ser o bastonário da Ordem dos Advogados, como já sugeriu alguém, ou o representante provincial ou representante na circunscrição da Ordem dos Advogados de Angola. Porquê? Porque concentrar essa função ao bastonário, essa responsabilidade ao bastonário, num quadro como o que temos hoje, em que não existem tantas arbitragens assim, institucionais ou ad hocs, mais por causa das ad hocs, por causa institucionais, via de regra, tem a entidade de nomeação já estabelecida nos termos do regulamento, mas mais as ad hocs, estaríamos, se calhar, a fazer com que o bastonário tenha muito trabalho. É verdade que isso é um problema que nós queremos ter. Quem dera que Angola tivesse esse problema, seria fantástico ter esse problema, porque pressupõe existirem muitas arbitragens, não é? A ponto do bastonário da Ordem dos Advogados não ter condições de poder atempadamente responder a todos os pedidos de nomeação de árbitros. Seria fantástico ter esse problema, mas temos que pensar para o futuro e porque é isso que temos estado a fazer. Tentar melhorar ao máximo a nossa comunidade arbitral, tentar melhorar ao máximo a arbitragem em Angola para que possam haver várias arbitragens e mais recurso a essa via de resolução de conflitos. E se assim for, de facto, poderá ser este um problema. Então, por que não destrinçarmos esta competência e sendo a Ordem dos Advogados, enquanto instituição, por que não votar sempre que, por exemplo, a competência da entidade, a nomeação seja, sempre que a arbitragem se realizar numa determinada circunscrição administrativa provincial, ser o representante da Ordem dos Advogados naquela província a entidade de nomeação. Ou
se a arbitragem tiver lugar no estrangeiro, ser o bastonário da ordem dos advogados, sem prejuízo das partes acertarem, porque elas podem sempre, em termos no seu acordo, na sua convenção de arbitragem, que a entidade de nomeação é uma ou outra, que é o bastonário, que é o presidente ou o delegado de uma determinada província, podem fazer isso. A lei permite que, de facto, entendam e designem uma entidade qualquer, mas se aplicará exatamente em caso de suprimento, ou seja, não, nos casos em que as partes não tenham previsto. Aí, se calhar, acho que mais do que afunilar toda essa responsabilidade ao bastonário da Ordem dos Advogados, podia ser desconcentrada e entregue e deferida aos delegados provinciais. Não sei. Se de direito a constituir, se pode depois melhorar e maturar estas ideias, mas sendo certo que, e isso não tenho dúvidas, melhor do que o juiz-presidente do Tribunal de Comarca, estarão em condições, os advogados, de escrutinar na praça aqueles que seriam os árbitros para este ou aquele processo. Porquê? Porque estão no métier, trabalham em arbitragem, conhecem os árbitros e poderiam perfeitamente fazer isto. É verdade que teria que escrutinar aí também a questão da independência, imparcialidade e a isenção da entidade de nomeação, sob pena de perigar e vir de facto, a sentenciar com uma anulação futura à arbitragem devido a conflitos de interesses ou outras situações que tenham concorrido para a nomeação deste ou daquele árbitro. Mas para isso também o próprio procedimento arbitral permite e admite que, de facto, esse escrutínio seja feito a todo o tempo. O dever de revelação, por exemplo, como um dos deveres dos árbitros, que vocês podem encontrar aqui no canal também matéria sobre o dever de revelação, a avaliação relativamente à, à qualidade da pessoa, que deve ser vista pela entidade de nomeação, tendo como base as regras da IBA ou as regras de Praga, conforme aquilo que for adotado pelas partes, sendo que as regras mais utilizadas são as regras da IBA, seja a prática, as boas práticas internacionais nos levam à aplicação das regras da IBA para determinar se de facto esta ou aquela pessoa está em condições, se pode ou não pode ser de facto o árbitro. E o domínio dessas soft law, o domínio do conhecimento da realidade material de uma determinada circunscrição quanto à, à comunidade arbitral, os skills das pessoas que trabalham na arbitragem, que de facto vão concorrer para que se possa saber se de facto essa ou aquela pessoa é ou não é a melhor para na arbitragem ou nesta ou naquela arbitragem, uma vez nomeado como árbitro, seja de facto aquele que vai desenvolver ou vai desempenhar da melhor maneira essa atividade. Então, grosso modo, é o que nós temos, é o que nós trazíamos para esse primeiro ponto relativamente à entidade de nomeação ou à entidade nomeadora. Os pontos a seguir, que vocês tiveram a possibilidade também de ver aí nos slides, vamos com algum cuidado tratar deles e sempre nessa perspectiva. Apresentar-nos no enquadramento legal geral a nível da LAV, sem prejuízo de uma ou outra disposição de um outro diploma legal que também sobre essa matéria se faça referência ou venha nela regulada, de modo distinto, também tratarmos, e depois ter esse olhar crítico, do ponto de vista prático, para sabermos se de facto aplica-se ou não aplica-se da melhor maneira e se de facto quais são as incidências, quais são os problemas que se levantam em torno da execução concreta dessa solução a nível da interação dos tribunais. Estamos certo que com esse exercício ajudaremos também para o futuro a Comissão de Reforma da LAV e que talvez possa usar destas informações, dessas ideias, para, no final do dia, apresentar ou estruturar melhor soluções concretas para a alteração da nossa lei de arbitragem voluntária. Então, por hoje é tudo. Um bem-aja a todos vocês. Fica aqui também o nosso pedido reiterado de apoio para a divulgação dessas matérias.
Temos cerca de 930 inscritos no canal, mas o canal é visto e os temas que temos aqui são vistos por várias pessoas, mais de 1000, 2000, 3000 pessoas assistem os vídeos, assistem às nossas aulas e retiram proveito dessas aulas. Eu a vocês peço que, de facto, se solidarizem com o canal e com outras pessoas que também possam ter interesse, de facto, nessas matérias, partilhando, colocando o like para que o YouTube, não podendo os próprios colegas e amigos internautas partilharem, o YouTube encarregar-se de fazer chegar essa informação a outras pessoas também. Já viram? Nós estamos a falar aqui de uma situação que, do ponto de vista da importância, se coloca na atividade dos juízes. Dos juízes, dos juízes presidentes dos tribunais de comarcas, outros dos tribunais provinciais. E não é menos verdade que não se coloque também para os juízes desembargadores e para os juízes conselheiros. Vamos lá. Olhe para um processo em que tenha sido recorrida a decisão e haja necessidade de também se aferir ou se levantem a questões que se prendem com a anulação. Caberá ao Tribunal da Relação apreciar essa questão e tem de saber se efetivamente a nomeação está devidamente feita ou não. O mesmo se colocará eventualmente ao recurso se entender que de facto a competência é do Tribunal Supremo, sobre isso também se poderá falar num outro vídeo, o Tribunal Supremo poderá, aí os venerandos conselheiros, avaliar também essa questão antes de se pronunciarem sobre uma eventual anulação da sentença arbitral com base na irregularidade na constituição do Tribunal Arbitral. Então, há aqui, de facto, importância muito grande nessas matérias para todos nós, para os próprios advogados, para conhecerem e saberem exatamente como é que se procede e evitarem que, apesar de serem pagos pelos seus constituintes, façam um mau trabalho para estas pessoas, para estes indivíduos que pagaram e confiaram no tato, nos bons ofícios do advogado, mas viram as suas expectativas goradas, na medida em que foi feito um mau trabalho por desconhecimento. Então, acho não, tenho certeza, é uma matéria de importância geral para todos nós, para os advogados, por maioria de razão, porque, no mais das vezes, os advogados acabam intervindo no processo arbitral de fio a pavio, desde o momento da constituição da relação material, trabalhando como jurisconsultos na realização desses contratos, ou até redigindo os próprios contratos, até no momento final, quando já temos o processo arbitral a decorrer, ou até na execução da sentença arbitral, quando por via do patrocínio ou da assistência judiciária. Então, os advogados têm a responsabilidades ainda mais acrescidas. E saber que nós somos, em Angola, mais de 12.000 advogados, e o nosso canal que traz matérias de importância para os advogados e que não se ensinam ou passaram a ser ensinadas recentemente nas faculdades de Direito, é de facto uma pena que não subscrevam o canal não se ajuda a partilhar essa informação para os outros colegas também. Nós aqui a nível do Camacel estamos a fazer a nossa parte. Estamos a registrar a informação essa que queremos e fica à disposição de todos vocês para que cheguem também aos outros colegas, advogados ou não, mas ela por si só não faz esse caminho, não é? Então precisa de facto desse apoio da vossa parte, então fica aqui o pedido vivo, a ver se conseguimos chegar a um número mais consistente de pessoas subscrevendo o canal e apresentando-nos as soluções, as sugestões de pautas ou de sumários ou de temas, questionando também, criticando, e criticando aqui digo no sentido real da palavra, dizendo bem, dizendo mal, apresentando a sua posição técnica, balizada, estruturada, no sentido de permitir que cresça, seja indicando o que está mal para que seja melhorado, ou elogiando o que está bem para que seja mantido, para que seja melhorado. Então é essa crítica que nós estamos a precisar, não dos detratores. Para quem só quer falar mal e destruir o trabalho, nós desses queremos distância. Esses podem nem vir para cá, que nós não precisamos deles. Com devido respeito, mas nós não precisamos deles. Então, um bem-aja a todos vocês, fiquem bem, fiquem na paz de Deus e vemo-nos daqui a mais algum tempo no próximo vídeo. Mas na certeza, porém, que estamos apenas à distância de um clique aqui no nosso canal. Bem-aja a todos, fiquem muito bem.